Deus, Pai de amor e bondade, nós vamos falar da Tua palavra nesta noite. Conceda-me graça e sabedoria para que a Tua palavra seja entregue ao Teu povo, Senhor, e eles sejam saciados, segundo aquilo que o Senhor deseja falar aos corações. Que seja a minha boca, mas que venha do trono da graça. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado. Que eu tenha sabedoria para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que possa alcançar corações com a necessidade, Senhor, daquilo que será ministrado nesta noite. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. João, Evangelho de João, capítulo de número 4. É um texto bem conhecido de nós todos. Capítulo 4 do Evangelho de João. Nesse capítulo que Jesus encontra com a mulher samaritana, é aqui que ele se depara com uma mulher que tinha uma vida difícil, de uma vida pregressa complicada, mas é nesse capítulo também que ele fala sobre os ceifeiros, e os samaritanos creem na sua palavra e muitos se convertem, mas no final desse capítulo ele fala, João escreve acerca do filho de um oficial do rei que estava à beira da morte. João capítulo 4, verso de número 46 a seguir, diz assim a palavra de Deus. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhes o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro e anunciaram-lhe que o filho vivia. Então indagou-lhes: que hora o seu filho se sentira melhor? Que hora seu filho se sentira melhor? Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela hora precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Amém? Eu quero que você repita comigo. Achei muito forte esse final desse texto do versículo 53, que ele diz: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Só o teu filho vive. Eu quero que você dá um grito aí de crente assembleiano, aquele grito que você está brabo com o menino lá em casa e você quer esganar ele, aquele grito que o vizinho ouve do fundo, no quarteirão inteiro, aquele grito, dá um grito aí: teu filho vive. Vamos lá? Teu filho vive. Vai de novo. Agora vira para o irmão que está do seu lado, não importa se é sua esposa, se é seu esposo, diga um gritão aí no ouvido dela: teu filho vive. Vai. Aleluia, aleluia. Pode se sentar. Quando eu estava lá em Florianópolis lendo a Bíblia, e de vez em quando salta na mente, nos olhos da gente um texto, e esse texto ficou brilhando, e eu fiquei pensando nele todo o tempo. E quando eu olho para esta passagem bíblica, eu vejo aqui uma necessidade de Jesus voltar para Caná da Galileia.
Ele tinha ido para Cafarnaum, onde morava, onde estava, e agora ele volta para Caná da Galileia. Ele anda mais ou menos uns 150, 170 quilômetros de distância. Era uma viagem de 4, 5 dias, bem assim, parando, pregando, anunciando e falando, fazendo o que tinha que fazer. 150 quilômetros é muita distância para quem caminhava a pé no deserto. E ele teve a necessidade de voltar em Caná. Caná, para quem não sabe, é o mesmo lugar que ele operou o primeiro milagre, que foi o quê? Só esse lado aqui. Foi o quê? Qual foi o primeiro milagre? Água em vinho. Ele operou o primeiro milagre. Mas quero fazer uma pergunta para esse lado aqui mesmo. Essa turma aqui, ó. Quando Jesus fez o primeiro milagre da água em vinho, quando ele disse ao moço para levar ao mestre-sala, o que estava dentro do vaso? O que tinha dentro do vaso? Vinho ou água? Mas como o mestre-sala encontrou a água? O vinho? Me expliquem, por favor. É um Deus que a gente não consegue entender quando Ele faz um milagre. E milagre não é para se explicar. É para receber e pronto. Hoje eu estava brincando com o Noah, curtindo a nossa saudade, né? E ele ganhou uma arminha essas arminhas de pressão, de dardos, e ele gosta dessas coisas de máquina, computador e indústria. Ele conhece tudo essas coisas. E quando ele ganhou um presente ontem, ele queria saber o nome de todas as armas que estavam na caixa. E aí a mãe dele foi lendo para ele, foi lendo. Aí ele disse assim: eu quero ganhar uma dessa aqui, vovô. Aí eu falei para ele: mas você tem que orar, pedir para Deus. Aí alguém fala assim: mas vai dar arma para o menino? Mas a sua filha ganha boneca, ganha coisinha de maquiagem, ganha essas coisinhas. É criança. Eu era criança, não tinha arma, fazia estilingue. Tá! Ué, criança. Não é verdade? E o Noah orou e disse que pediu para Deus que ele quer uma arma daquela que segura assim. Aí eu ajoelhei para orar, ele ajoelhou aqui comigo, falou: vovô, você não esquece de falar para Jesus que eu quero daquela arma? Falei: eu não sei o nome, Noah. Eu vou falar que é daquela arma que você quer. Eu falei: ora você também. Ele falou: não, eu já orei, vovô. Mas ora para Jesus te dar. Ele vai dar, eu já orei. Você entende isso? Uma criança que nem sabe o que é fé, mas já orou, pediu a Deus e vai chegar. Não sei como, vai chegar. Ele já orou. E eu fico imaginando que muitas vezes nas nossas vidas nós nos deparamos com algumas dificuldades e não sabemos como resolvê-las. E muitas vezes, coloca no versículo 46, Maili, por favor. Não sabemos como resolvê-las. Esse homem que foi a Jesus, ele foi até Jesus, ele andou um bom pedaço, porque ele sabia que Jesus estava ali. Alguém que sabia da sua necessidade, disse ao seu ouvido: olha, Jesus, o Nazareno, vai estar na Galileia. Verdade, verdade. Ele vai estar em Caná. Ele veio esse tempo atrás aí, transformou água em vinho. Você lembra disso, né? Ele pode curar seu filho. Ele pode resolver esse problema seu. Verdade. E ele correu, andou 32 quilômetros para encontrar com Jesus.
E uma caminhada dessa é uma caminhada de um dia inteiro. Se fosse a cavalo, era talvez menos tempo, não posso precisar aqui quanto tempo, porque eu não pesquisei isso. Mas vamos supor que ele andasse 2 horas a cavalo para andar 30 quilômetros na areia do deserto. E até chegar em Caná da Galileia. Não era um caminho fácil, mas ele fez esse caminho. Porque ele precisava do último recurso para a vida do seu filho. Ele precisava da última instância que alguém pode recorrer aqui na terra em relação à sua família. Ele, quando encontra com Jesus, ele reconhece que Jesus é realmente aquele que podia ajudar. Ele reconhece realmente que Jesus era aquele quem tinha a solução, o único que tinha a solução para o seu problema. Ele reconhece que Jesus era aquele que daria para ele a resposta daquilo que ele foi buscar. E ele então vai a Jesus e insistentemente ele começa a conversar com Jesus. Dirigiu-se, versículo 46, dirigiu-se de novo para Galileia, onde fizeram água vinho, e havia um oficial do rei. Esse oficial do rei, no período que Jesus estava aqui, poderia ser o Herodes Antipas, e os irmãos sabem que ele era um grande perseguidor do evangelho de Jesus Cristo, do reino de Jesus. Ele era uma oposição ao ministério do Cristo. Ele era aquele que não suportava uma outra pregação, a não ser aquilo que eles já eram aculturados. E Jesus vem com um evangelho novo, uma coisa nova, mudando tudo, pregando de uma forma diferente, fazendo milagres, fazendo sinais, maravilhas, e o nome de Deus sendo glorificado através da vida dele. Jesus veio de uma forma totalmente diferente que eles acostumaram. Era na sinagoga as leituras, era na sinagoga os ensinamentos, era na sinagoga aquela classe toda, e Jesus chega de repente curando enfermos, fazendo coisas grandes, maravilhosas, pega uma água e faz vinho, porque eles precisavam de vinho. Jesus pega uma mulher, uma senhora que estava com febre, ele cura a febre daquela senhora. Onde ele passava e via alguém doente, ele estava estendendo as mãos e fazendo milagres. Era diferente. E aqui na sua segunda operação de maravilhas, o homem que se dirigiu a ele era um oficial de Herodes. Era um oficial do grande homem que era o imperador da época. Alguém que, se falasse que Jesus estava por ali, talvez ele daria um jeito para prender, para fazer alguma coisa. Mas ele foi quem fez a perseguição para o Cristo. É bíblico e profético. Precisava acontecer assim. Mas era um homem oposição. E o seu servo, um oficial do rei, não era qualquer pessoa. Não era um judeu comum, ou um romano comum. A gente não sabe quem era aquele homem. Mas nós sabemos que ele não era uma pessoa comum que estava na massa. Era alguém separado que ficava do lado do chefe. Era alguém separado que ficava no comando das guerras. Era alguém separado que tinha liderança e muita articulação no meio do povo. E de repente ele tem um problema sério dentro de casa. Ele tem uma situação em que seu filho, não sabemos se é o único, mas o seu filho está indo à falência, está morrendo. E sem saber o que fazer, ele vai a Jesus. Ele não tinha mais o que fazer, ele não tinha mais médico que resolvesse, remédio que resolvesse, enfermagem que resolvesse. Ele não tinha mais nada, nem paliativos. Ele precisava de uma solução concreta, absolutamente concreta, que resolvesse o seu problema. E quando ele chega a Jesus, ele simplesmente diz assim: Senhor, desce,
antes que o meu filho morra. Desce antes que o meu filho morra. Esse homem, nós não sabemos se ele era um religioso, mas não precisa ser religioso para precisar de Jesus. Não precisa ser religioso para precisar de Jesus. Qualquer um de nós que não temos o que fazer quando as coisas apertam, qualquer um de nós que não sabemos a quem recorrer quando a situação é difícil, nós precisamos de Jesus. Nós temos que entender que nós somos dependentes dele. Nós temos que entender que o dinheiro que você tem, a condição cultural que você tem, política, social, financeira que você exerce, não significa nada diante dos problemas que você vai enfrentar na vida. Você tem que entender que mesmo você em uma grande posição, qualquer pessoa, na maior posição que ela tiver, ela é dependente de Deus, absolutamente dependente de Deus. Quando é lindo, quando esta pessoa, ela reconhece como este homem reconheceu que ele era dependente. Ele dependia de Jesus, ele dependia de um milagre de alguém que podia fazer, ele dependia de alguém que era maior do que ele dependia de alguém que tinha solução nas mãos, e ele recorre a essa pessoa. Nós precisamos entender que dinheiro não faz milagres, dinheiro não traz solução para problemas de psicologia, psicológico, psicossomáticos. Dinheiro não traz solução para um câncer, dinheiro não traz solução para um HIV, dinheiro não traz solução para muitas coisas da nossa vida. Então logo nós entendemos que nós somos dependentes de Deus. E coitado do homem que se acha autossuficiente. Coitado do ser que se acha o dono da razão. Coitado daquela pessoa que acha que ele nunca vai depender de Deus. Tem um hino que eu gosto muito que diz que o homem que rejeita Deus leva a morte ao coração. Quando eu olho para esse texto e vejo a posição social deste homem, eu vejo a condição política que ele se encontrava. Quando eu olho para esse texto e vejo o tamanho daquele homem, eu olho para muita gente nos nossos dias, no nosso meio, e fico pensando como são pobres, como são faltosos de inteligência, de achar que é autossuficiente para resolver algumas coisas ou para passar por alguns momentos. Isso é falta de inteligência, falta de raciocinar. Deus te fez racional, irmão. Deus te fez racional, um ser que pensa. Quando você pensa assim, esse negócio de ficar dependendo de Deus, esse negócio de tudo é Deus, tudo fala com Deus, tudo Deus resolve, tudo, esse negócio aí não funciona. Eu vou dizer para você que funciona assim. Funciona assim. Porque quando você depende de Deus, você não precisa forçar a porta para abrir. Quando você precisa de Deus, você não precisa correr atrás de recursos. Quando você depende de Deus, você não precisa se desesperar pelas coisas que estão diante dos seus olhos. Quando você depende de Deus, você não precisa se preocupar com o que vai vir depois da prova, depois da luta, depois da aflição. Fica tranquilo, porque se você depende dEle totalmente, absolutamente dEle, fica tranquilo que Ele sabe o melhor para chegar nas suas mãos. Ele sabe a melhor forma para resolver o seu problema. Ele sabe o melhor jeito para trabalhar com você. Ele sabe a melhor situação e a melhor hora para agir na sua vida. Deus sabe. Deus sabe. Esse homem grande reconheceu que ele era dependente de Deus. Ele reconheceu.
E aí ele pede, sem dó, desce lá, porque o meu filho vai morrer. Os médicos já disseram que não tem mais o que fazer. Se ele está atrás de Jesus, dizendo que o filho vai morrer, já era, a morte já estava batendo na porta. Talvez o estado febril que aquele jovem se encontrava, já era o sinal de que a morte estava deixando ele à falência. Podia estar convulsionando, né, Maurício? De febre. A situação, os médicos não tinham os recursos que temos hoje. Eles disseram, olha, não tem mais o que fazer, já fizemos de tudo. E a febre do seu filho insiste, ele vai morrer. Só espera a hora dele morrer. Imagina, irmão, você, quando o menino dá uma vomitadinha, a gente fica desesperado. Meu Deus, meu filho, tem que dar sorrisal, tem que dar melhoral, tem que dar... Isso aí já é coisa de velho, né? Melhoral, sorrisal, tinha umas outras coisas que a gente dava para os filhos, né? Boldo e não sei o que, já corre, vai, não sei o que, te cuida. Esses dias eu tenho um amigo que fez uma cirurgia e a esposa dele é uma bênção. Mas é dessas que é muito preocupada e cuidadosa. Ai, está com febre. Ai, meu Deus, eu preciso... E aí o cara opera o pé. A mãe ou a esposa tem que dar comida na boca, porque senão ele vai doer a cirurgia e tal. É um cuidado natural. Isso é lindo de ver. Imagina o seu filho lá à beira da morte. Você já viu alguém em convulsão dentro da sua casa? É horrível. É um estado ridículo, humilhante, ultrajante. É feio. Eu fui socorrer uma vez uma senhora que ela convulsionou. Era uma vizinha da minha cunhada, ela convulsionou. E eu fui ajudar a socorrer, não sabia o que fazer, e de repente eu tive a ideia de virar ela para o lado, sem saber que era esse procedimento, né? E eu virei ela do lado assim, e de repente o bombeiro chegou, que não tinha SAMU naquela época, o bombeiro chegou e disse, quem está atendendo ela aqui? Aí eu virei ela do lado aí, mas eu não sei se eu fiz certo. Está correto, é isso mesmo. E tá, ele já sumiu Mas é muito feio. A pessoa entra em um estado... Não dá nem para falar. Como chama isso, Maurício? É feio. Ela se contrai, se contorce. Só Jesus. Imagina você ver isso dentro da sua casa com o seu filho. A sua filha. Aquele homem... Tem a notícia do médico, eu não tenho mais o que fazer, já fiz de tudo. É assim que a gente fala, né, para o pai do paciente. Você fala assim para os pai dos seus pacientes, eu já fiz de tudo, doutor, o senhor agora tem que esperar ele partir. Aquele homem chega destruído diante de Jesus, mas desesperado por um milagre. Porém, ele reconheceu que Jesus era o único que fazia o que ele precisava. A sua dependência proporcionou a ele uma esperança muito gloriosa. A sua dependência proporcionou a ele uma esperança maravilhosa. Ontem, depois que eu cheguei de Curitiba, eram umas 10 e pouco, eu fui na casa da Evelyn, nós estávamos conversando ali na calçada com um pessoal, e eles começaram a conversar, e a gente, quando tem um crente ou mais, a gente começa a falar de igreja, de culto, de bênção, de Deus, de milagre, e nós estávamos conversando. E aí eu disse para ele assim, ele disse assim, pastor, eu preciso viver essas experiências. O que eu quero é isso, viver essas experiências com Deus, como o senhor vive. E aí eu disse para ele,
isso não pode ser rotina na vida da gente. Nós temos que fazer a nossa parte, ser dependente de Deus o tempo todo, a ponto de o que nós precisarmos, nós sabemos que Deus vai entrar com providência. Há um período da vida da gente que nós somos tão dependentes de Deus, como um filho que ainda está no domínio dos pais. Ele sabe que precisa de roupa, e ele sabe que o pai sabe disso, a mãe sabe disso. Ele não precisa nem pedir. De repente chega o pai, chega a mãe com a sacolinha e diz: olha filho, eu passei ali, comprei uma calça jeans para você, e esse tênis seu aí está na hora de trocar. Eu não aguento mais o chulé dele, vamos trocar esse negócio. E troca já e tal. Não é assim? A mãe já sabe, o pai já sabe que o filho depende, então ele vai lá e faz. Ô Samuel, não é assim, Samuel, que acontece? Você fica pedindo: eu quero isso só quando é de marca, né? Eu quero uma Nike, eu quero um não sei o quê, eu quero aqueles tênis coisados, né? E aí ele pede, mas dependendo do dia, porque se o pai estiver bravo, ou a mãe estiver brava, ele nem pede, mas o dia que ele está bonzinho, ele faz até um agrado para o pai, e faz até uma coisinha a mais, e tal, bate um papo, vai na roça com o pai e tal, no final da tarde ele fala: pai, sabe o que eu queria? E meu pai não vai negar, porque o coração dele está derretido por esse filho. Jesus, quando olhou aquele homem naquela dependência, caminhou 31 quilômetros para chegar até ele. E quando chega, reconhece que só ele tinha recurso para ele. Ele olha para aquele homem e diz: ô moço, vai, teu filho vive. Teu filho vive. A Bíblia diz que o homem creu naquilo que Jesus disse. E o homem creu e partiu. Você teria fé suficiente para ouvir e ter certeza que já aconteceu o milagre? Porque o que ele foi fazer foi buscar Jesus, como foi Jairo. Ele foi buscar Jesus. Vem, desce comigo, porque o meu filho está morrendo. Quando ele chegou perto, atravessou o mar onde ele estava, em Gadara, ele chega do outro lado do mar, está ali Jairo esperando ele para ir para sua casa, porque a filha tinha morrido, já estava morta. E Jairo disse: vamos, porque a minha filha está moribunda. Mas ele já tinha a sentença da morte da filha. Porque no meio do caminho, quando ele para encontrar com a mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue, os seus servos dizem assim, os servos de Jairo dizem assim: olha, não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta. Já tinha sentença. E Jesus estava descendo com ele, não porque a filha estava morta, mas Jesus poderia muito bem, lá onde ele desceu do barco, ele dizer: vai, porque a tua filha está viva. Ele poderia fazer isso, porque tudo aconteceu através do som da sua palavra. Ele é o verbo vivo de Deus. Ele é quem dá a ordem e tudo se faz. Quando ele fala, as coisas acontecem. Lá no início, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, aí Jesus entra: luz. Haja luz. E a luz se fez. Ele é o verbo de Deus. A palavra dele tem poder e autoridade.
A palavra dele tem poder e autoridade sobre a morte, sobre o inferno. A palavra dele tem poder sobre este problema que você está vivendo. A palavra dele tem poder para resolver este seu quadro. A palavra dele tem poder para mudar a sua condição hoje. Vai, teu filho vive. E aí, o homem creu. Eu não sei se você já teve dúvidas em alguma situação que contrastava com a sua. Não sei se você já viveu isso. Ontem ainda nós conversávamos sobre essa experiência. Eu tinha um carro e negociei um Santana, comprei um Vectra, 2018 por aí. 2008, né? 98, 99. Um Vectra 99. Era um carro bonito da época e coisa e tal. E o carro que eu tinha era um Santana, que valia na época 12 mil reais. E o Vectra valia 20 mil reais. Eu olhei aquele carro na garagem com a placa de vende. Falei, que carro bonito, e eu tenho o sonho de comprar um carro desse. E aí, toda semana eu estava indo para o estúdio fazer edição de vídeo. Eu trabalhava junto com alguém que era muito profissional, eu dava as dicas, o que queria, o que não queria. E eu toda semana estava ali. Na outra semana eu passei, o carro estava na rua, com a placa de vende. Eu passei, coloquei as mãos sobre o carro e falei, dá esse carro para mim, Jesus. Eu não tenho condição. Eu não tenho dinheiro. Tudo que eu tenho é aquele carro azul. E eu sei que o Senhor pode me dar. E fui embora. Peguei o telefone, liguei para o dono do carro, negociei com ele, como se eu tivesse dinheiro. Negociei o carro e tal. Aí ele disse assim, então tá, eu vou te esperar semana que vem, você vem e tal. E eu fiz assim, vendi meu carro, fiquei a pé, e agora o que eu faço? Sem carro, sem dinheiro para comprar o outro, mas dei a palavra que ia comprar, e agora o que eu vou fazer? Mas eu não fiz porque, desvairado. Aqui, a voz daquele que fala, vai, teu filho vive, soa aqui dentro. E aí eu estava em casa um dia, a Beth falou, é o dia de buscar o carro. E só tinha o dinheiro do meu carro, o resto eu não tinha. É o dia de buscar o carro. Ela falou assim, o fulano vai passar aqui e vai te dar esse dinheiro. Falei, que fulano está mais quebrado que arroz de terceira. Fulano não. E você vai ver. Ele foi almoçar em casa aquele dia. Eu cheguei do almoço, fiquei um tempo, voltei para a igreja, e logo retornei para casa, e chegou um varão, que eu não preciso ficar falando quem é, chegou um varão em casa, o varão que ela falou, o fulano vai vir aqui, vai te dar esse dinheiro. E o varão que ela falou chegou em casa. Aí ela olhou para mim e deu um sorriso, tipo assim, não falei? Mas a obra não estava completa ainda, né? E ele sentou, começou a fazer umas contas, e nota para lá, e nota para cá, e soma isso, soma aquilo. Ele pegou o envelope, colocou na minha mão e falou assim, confere aqui, vê o que tem aí dentro. Vê se está certo o que está aí dentro. Eu... Tem X. Ele falou assim, vai lá e pega seu carro. Porque quando ele chegou, ele tinha perguntado, cadê o carro? Ah, eu vendi. E aí, por que está a pé?
Ah, porque eu estou esperando um negócio aí e tal. Aí ele disse, vai lá e pega teu carro. Isso, para mim, naquela época, foi como que se eu levasse um tapa na cara. Porque a Bíblia diz assim, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso serve para você também. Isso serve para nós também. Quando eu duvidei, Deus veio e mostrou. Já houve dúvidas. E quantas vezes nós duvidamos? Quantas vezes nós, diante de um problema tão grande, nós não sabemos o que fazer? Diante de uma situação tão complicada, nós não sabemos que recurso vai chegar nas nossas mãos, porque nós não temos de onde tirar, nós não temos o que fazer, nós não temos onde pegar, nós não temos a quem recorrer. É o marido que vai embora de casa, é a esposa que quer separar, é o carro que bateu, é o filho que ficou doente, é a situação que está complicada e nós não sabemos o que fazer. Mas eu quero te dar a notícia que Jesus deu para aquele homem, que nós não temos nem o nome dele, é um anônimo, um capitão de exército, um general de exército anônimo, um homem importante da sociedade, mas que nós não sabemos nem quem é. E Jesus não fez nem questão, nem João fez questão de mencionar quem era esse homem, só colocou a sua posição. Sabe para quê? Para mostrar que você é alguém muito mais importante que aquele homem que era servo do Herodes daquela época. Hoje você é servo do Senhor Jesus, aquele que tem o poder na palavra, aquele que tem poder no seu nome, aquele que tem poder no seu sangue, aquele que tem poder, e você faz indiferença. Nós olhamos para isso e como que se fosse nada. Um Jesus que pode tudo. Os seus problemas, as suas dificuldades, todas elas. Você pensa que Jesus quer ver você jururu do jeito que você vem vivendo? Não quer não. Você pensa que Ele quer ver você triste do jeito que você vem vivendo? Ele não quer. Você acha que Ele quer ver você nos cantos dizendo, ninguém me ama mais, Jesus esqueceu de mim, os irmãos da igreja não estão nem aí comigo, que isso e aquilo. Jesus não quer saber disso não, Ele quer você bem, Ele quer você vivo, Ele quer você sonhando, Ele quer você fazendo, agindo, trabalhando, Ele quer você para cima, para frente. Vai, teu filho vive. O homem creu nisso, irmão. Ele creu nisso. O dia que a Evelyn estava desenganada dos médicos, eu disse, hoje Deus vai mudar esta situação. Ela tinha 3 anos de idade. Hoje Deus vai mudar essa situação. Eu fui para o culto de ceia, já contei aqui, eu fui para o culto de ceia, fiz o que tinha que fazer, acreditando que Deus ia resolver aquela situação que nem os médicos mais podiam resolver, e o nome do Senhor foi glorificado. Quantas vezes você já passou por piores? Quantas vezes o recurso faltou? Quantas vezes os amigos abandonaram? Quantas vezes a família não acreditou em você? Quantas vezes você não foi olhado? Quantas vezes você foi desprezado, desdenhado? As pessoas recusam chegar perto, recusam se aproximar. Quantas vezes? E você olha para você e diz, ai Jesus, está difícil, porque... Para de olhar para a multidão. Para de olhar, é como Pedro olhando para o vento e para o mar. Para de olhar para a situação, para de olhar para as coisas. Olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Eleva Ele em oração, em súplica e ações de graças. E diz para Ele, Deus, eu estou precisando, Senhor, de uma arma poderosa para a minha vida. O Noah está precisando de uma arminha, mas eu preciso de uma arma poderosa para a minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor pode fazer na minha vida. Vai, teu filho vive.
Quando cremos, parece que Deus faz assim, agora ele creu, vamos agir. Quando cremos, ele se alegra. É como quando você quer uma coisa difícil do seu pai, e ele não vai te dar agora por algumas questões. Ele não vai te dar agora porque você não está pronto para receber. Pastor, isso é conversa. Não é conversa, não. Ele sabe a hora certa. Só ele sabe a hora certa. Vamos pôr um exemplo aqui? Me permita usar a sua família. Tudo bem? Nós temos a Pati. Ela é uma jovem que você conhece. Ela deseja um carro possante do pai. Ele pode dar, não pode? Mas ela está pronta para receber esse carro? Não. O Nardão tem um pai rico, bom de grana. E ele fala para o pai dele: pai, eu estou querendo que o senhor me dê de presente, o senhor nunca me deu nada, me dê de presente um carro bom, pode ser um HB20, pode ser um Voyage, pode ser que lindo Voyage, que HB20 lindo, pode ser um Celta. Pai, eu quero um carro. Deus não vai dar para o Nardão, porque ele não tirou a carta ainda. E é assim que funciona com Deus. Ele tem carta de moto, mas não tem carta de carro. E aí, é assim que funciona com Deus. Ele pode te dar quando você se preparar. Reconhece que você precisa de um milagre. Reconhece que você precisa de Deus. O milagre, você sabe que precisa, mas você não sabe que precisa de Deus tão primeiro quanto do milagre. Primeiro Deus, depois o milagre. Roseli, primeiro Deus, depois o milagre. Vai passar, as coisas vão mudar, e Deus vai ser glorificado. Vai passar, o vento sopra, mas passa, vai passar, Deus será glorificado. Vai chegar uma hora que você vai entender para quê. Vai chegar uma hora que você vai entender por quê. Vai chegar uma hora que você vai entender o que Deus está fazendo hoje. Nós não sabemos agora, mas nós saberemos depois. Se você quer de Deus alguma coisa, seja dependente dEle, mas saiba que para você receber, você tem que estar pronto na hora dEle. Na hora dEle. Vamos seguir aqui para me encerrar. Olha o que ele disse: e creu o homem na palavra de Jesus e partiu, foi embora. Ele foi crendo. Acho que em nenhuma hora, houve dúvida no coração daquele homem. Ele foi descendo para Cafarnaum e foi pensando: eu vou chegar lá, eu vou ver meu filho bem. Eu vou chegar lá, eu vou ver meu filho em pé. Já almoçou, já jantou, já tomou café da manhã de novo, já está de pé trabalhando, querendo ir para o trabalho. Eu vou chegar lá e o meu filho vai estar bem. Quem é o pai que vai para o hospital, mesmo nos últimos casos, tem esperança que o filho vai morrer? Nós tivemos um caso na família e o sobrinho estava desenganado, não tinha mais recurso nenhum. Os médicos não tinham mais o que fazer. O câncer tomou conta do cérebro dele e foi uma situação bem séria. E não tinha mais o que fazer. Mas as nossas orações, a nossa esperança era que Jesus curasse. Nós nunca tínhamos a imaginação de que um dia ele estaria num caixão, numa sala fúnebre.
Nunca passou na nossa mente, na nossa cabeça ou no nosso coração essa expectativa de que ele ia morrer. Nós queríamos que ele estivesse bem. Primeiro que nós temos um chip de sobrevivência eterna. Quando Deus criou o homem e a morte veio depois do pecado, nós ficamos só com o instinto de vida eterna, mas vida eterna nós não temos mais. Depois do pecado, nós envelhecemos, adoecemos e morremos. São os passos que vamos dar. E cada dia que passa, nós vamos chegando mais perto da morte. Eu costumo dizer que eu já passei, eu tenho mais passado do que futuro agora, né? Já cheguei nessa época. Eu acho que a maioria aqui também está nessa aí. O William, Edenilson, Levi, você, já tem mais passado do que futuro, está mais perto de Jesus. Só que assim, é um sentimento que a gente tem, que não quer morrer de jeito nenhum. Fica doente, velhinho, fica doente, pede oração lá. Pede oração lá na igreja por mim, porque, eu estou passando mal. Aí a gente vem, irmão, vamos orar pelo irmão Otosino, porque o irmão Otosino está enfermo, ele já está com 99, vai fazer 100 o mês que vem, mas ele está enfermo, foi internado e está pedindo oração, porque ele quer cultuar com a gente aqui na igreja, ele quer estar bem, ele quer voltar para casa. E é assim. É a nossa expectativa. E o pai foi descendo todo alegre, querendo que o filho estivesse bem. Quando o meu pai faleceu, com 54 anos, aquela época ainda sepultava na igreja. Há 30 e quantos anos, Levi? 30 e poucos anos, né? Não me lembro a data direito, não. Quando ele faleceu, eu estava em viagem. Quando eu cheguei de viagem, o corpo já estava velando. Quando eu estava chegando na igreja, a minha expectativa, a minha esperança, é que um grande milagre havia acontecido e meu pai estava de braços abertos na porta da igreja me esperando. Mas não aconteceu. A pessoa pode estar com a mais alta idade. Os seus familiares jamais querem que ela parta. Ela pode estar passando uma grande tribulação com aquela pessoa da família por conta de doença que tem que cuidar, que, estou com dor nas costas, que eu não estou dormindo à noite porque a minha mãe, o meu pai está dando trabalho e eu não estou dormindo à noite porque eu tenho que cuidar deles. Agora eu tenho que trocar fralda, tenho que fazer isso, tenho que correr aquilo, tenho que ir no hospital, tenho que isso e aquilo. E quando ele morre é aquela choração e tal, porque não queria que o filho morresse, que o pai morresse. É o nosso instinto. Temos instinto de vida eterna, mas somos temporais, limitados. Aquele homem vai descendo, a mesma expectativa que eu tive do meu pai, aquele homem talvez tinha do seu filho. Eu vou chegar, ele vai estar de braços abertos me esperando. Eu vou chegar, ele vai estar vivo. Eu vou chegar lá e ele vai estar curado. Eu vou chegar lá e ele vai estar bem. Eu vou chegar lá e ele vai estar em vida. Ele nem precisou chegar em casa. Porque imagina o rebuliço que foi o menino quase morto. O menino quase morto levanta assim, vamos imaginar aqui, porque a Bíblia não fala, não diz o relato, né? Mas imagina que ele quase morto, ele abre os olhos e desperta 1h da tarde, logo depois do almoço. Ele se desperta e diz: mãe, cadê o pai? Seu pai foi em Cafarnaum. Mãe, eu estou com fome, tem comida aí? Tem sim, filho, vou levar. E a mãe atônita, assustada com a situação, olhando para o filho, e os serviçais
já saíram correndo quando eles ouviram e vão ao encontro do homem, do general de guerra, do servo de Herodes. Eles saem correndo e encontram ele no meio do caminho, 15 quilômetros depois, de tão veloz que eles estavam indo. Eles correm contra o homem e dizem assim: olha, o teu filho está bem, o teu filho vive, o teu filho está forte, firme. O homem só perguntou assim: e que hora foi que ele ficou curado? Aí eles disseram: olha, no meu relógio lá, a hora que eu virei, era a 7ª hora. Aí ele disse: foi justo a hora que ele falou para mim que meu filho vivia. Foi naquela hora que ele falou para mim. Você sabe que na geração que nós vivemos de fast food, de tudo rápido, tudo pronto, nós queremos o milagre, depois Deus. Nós queremos a solução dos nossos problemas. Deus é uma coisa que vai ficar em segundo plano. E sabe o que eu vejo? Eu vejo isso. As pessoas preferem uma festinha, um rodeio. Nós estamos em rodeio na cidade, né? Vai lá ver se não tem crente lá. Um rodeio, prefere uma coisinha aqui, uma coisinha ali, o shopping, o casamento, um aniversário. Ah, mas estou doente, não posso ir na igreja. Mas vai na festa do casamento, está lá. Vai na festa do rodeio, está lá, doente mesmo. Eu não posso porque estou com um parente em casa. Se você for no shopping ou numa lanchonete ou num restaurante, está lá com a família toda, jantando e gastando dinheiro e tal, e não sei o quê, e não pode vir para a igreja. Eu não estou dizendo que você tem que ser crente segunda, sexta, sábado, quinta, todos os dias da sua vida. Não. Você tem que ser santo todos os dias. Crente não. Você precisa buscar a Deus. Você tem que entender que você é dependente de Jesus. Não existe vida em você se Ele não estiver em você. Se Jesus não viver em você, você não tem vida. E aí essa comunhão nós precisamos transmitir. Nós precisamos exalar o bom cheiro de Cristo. Sexta-feira eu ouvi uma comparação de um texto bíblico que fala de uma árvore. Eu esqueci o nome da árvore, mas é uma árvore, quase que o nome de labirinto. É uma árvore que cresce e quando você descasca ela é quase que a baunilha. Quando você descasca ela exala o cheiro que ela tem longe, aquele cheiro, o vento leva longe o cheiro dela. E ela renova aquela casca, ela solta uma seiva. É como nós crentes. Às vezes a gente cheio de feridas, a gente diz assim: sabe, eu não vou mais na igreja não, porque trocou o pastor agora, esse pastor aí meio, sei lá, coisado e não sei o quê. Eu não vou com a cara dele, não me dou com o jeito dele, eu estou fora. É uma casquinha que saiu. Mas em vez de cheirar, fede. Sabe por quê? Murmura, critica, reclama e fica, porque era assim antigamente, agora mudou, que agora que não sei o que, tititi, tererê, e fica inventando coisas e conversas e falas, e aquele cheiro vai exalando mal e as pessoas vão evitando. Agora o crente que tem Jesus na vida, não. O crente que tem Jesus na vida, alguém vem, tira uma lasca dele, aqui na igreja. Ele diz assim: nossa, fulano me feriu, mas eu vou orar por ele.
Eu quero que Deus abençoe a vida dele. Eu quero que Deus faça ele crescer na graça, no conhecimento. Eu quero que Deus faça ele subir os mais altos degraus desta vida. Eu quero que Deus faça dele um ganhador de almas. Eu quero que Deus faça dele um grande empreendedor nesta vida. Eu quero que Deus abençoe ele. Olha o bom cheiro subindo. E as pessoas vão sentindo ao longe. Você viu o que o irmão fez com o outro? Eu vi, mas eu passei perto dele, ele estava orando por ele. Eu fui falar com ele, ele me deu uma dura, me chamou a atenção, porque ele não aceita que fala mal dele, que ele diz que não pode, não deve. Esse é o bom cheiro do crente, que tem Jesus, que depende de Jesus. Vai, teu filho vive. Creu e partiu. Próximo verso para nós encerrarmos. Próximo verso, Mailinho. Ele diz assim: já descia quando os servos vieram e encontraram que o filho vivia. Vai, próximo. Vamos para frente. Então indagou que horas, próximo. Com isto reconheceu o pai que aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Eu vou encerrar aqui, mas eu gostaria de dizer para você que esta hora, se não chegou ainda, pode chegar hoje. Se não chegou ainda, pode chegar hoje para a sua vida. O filho aqui era literal, um jovem amado, que o pai era apaixonado por ele, mas um filho aqui pode ser uma situação na sua vida, pode ser um problema que você esteja enfrentando, um sonho que você perdeu, uma esperança, uma expectativa de vida que você não alcança mais. Um filho aqui pode ser talvez aquilo que você sonhava tanto e não alcançou. Almejou, mas não alcançou. A conquista não chegou. Mas eu quero dizer para você que se essa esperança morreu ou está à beira da falência, está à beira da morte, saiba que Jesus é o único que tem poder para dizer: o teu filho vive, este problema acabou, isso não vai existir mais, isso é passado, você agora é abençoado por Cristo. Vai, o teu filho vive. E aqui ele diz: teu filho vive. Pode tocar. Teu filho vive. O teu filho vive. Sabe que muitas vezes a gente olha para a vida da gente com tantos problemas, com tantas dificuldades, até aquelas vezes que a gente diz assim: eu achei que era tudo, eu achei que era uma coisa de cada vez. Mas vem tudo junto, num pacote só. Esse momento da vida eu chamo de kit do estreito. Vem tudo num pacote. A filha dando problema, é o filho ruim na escola, é o filho envolvido com amigos que não convém, é o esposo que perdeu o emprego, é o carro que bateu, é o câmbio que quebrou, é a doença que chegou em casa, é o dinheiro da farmácia que você não aguenta mais, é o dinheiro do empréstimo que você não aguenta mais pagar essa prova, é o dinheiro de tantas lutas que você vem enfrentando e você não tem o que fazer. A única palavra que eu tenho como profeta de Deus para você: a bênção de Deus chegou. O teu filho vive. O teu filho vive. A hora de Deus chegou para a sua vida. Que hora foi? A hora que Ele falou. Então Ele está falando para você: o teu filho vive. O teu filho vive. O teu filho vive. Se essa é a hora de Deus para a sua vida, creia nisso. Não importa a situação que você esteja vivendo, mas saiba que você tem que viver na dependência
de Deus. O seu dinheiro, a sua influência, a sua condição social, as suas amizades, a sua cultura, o seu saber, não vai te oferecer nem recurso para que nos momentos difíceis você se resolva. Mas se você for dependente dele, você vai saber que na hora certa, a voz de Deus vai soar, e você vai sentir no seu coração, no seu ouvido, na sua mente, e Ele vai dizer: o teu filho vive. O milagre chegou. É a hora de receber o milagre, é a hora de receber a bênção de Deus, é a hora da bênção de Deus na sua vida. Não importa se é no meio do dia, se é no começo do dia, no final da noite, na madrugada, não importa se é no início da noite, se é no final do mês, no começo do mês ou no meio do mês, não importa se é no final do ano, se é no meio do ano, no começo do ano, não importa se é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto trimestre, não importa o que seja, não importa o que seja, Deus, quando disser para você a palavra que Ele precisa, o milagre vai acontecer. Mas saiba que você é dependente de Deus. Somos dependentes. E se não formos dependentes, as nossas forças, recursos, amigos, não podem alcançar nada, se não for Deus. Um dia Nicodemos disse: se Deus não estiver com ele, ele não pode fazer os sinais que fazem. Até Jesus. Se Deus não for com ele, se Deus não estiver com você, se Deus não viver em você, se Deus não for a sua razão de vida, dificilmente você vai sair de problemas difíceis. Dificilmente. Quando você olhar para a sua situação, eu não sei o que você está passando, qual é a agrura, a prova, a dificuldade que você está vivendo, mas eu sei que quando Ele der a palavra, não tem inferno que segure, que barre a sua bênção, não tem problema que fique diante do Deus que você serve, não tem problema que fique de pé diante do Deus que você adora, não tem problemas. O homem era servo do rei. Você é servo do Jesus que fez milagre. Você não serve o rei da terra, você serve o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Rei das guerras, Senhor das batalhas, o Deus Todo-Poderoso. É esse que você serve. Vamos estar de pé. Tem alguém que quer receber Jesus no seu coração nesta noite? Tem alguém que quer se encontrar com Cristo nesta noite? Tem alguém que quer continuar sendo dependente dEle e saber que Ele pode fazer aquilo que você não consegue? Nós vamos orar. Se você puder pegar na mão do irmão que está do seu lado, sentir o calor desse irmão, eu quero que você vai lá no outro corredor, por favor, se grudem aí, segura nas mãos, se mova, se mova. Tem alguém que precisa segurar na sua mão, tem alguém que precisa sentir o seu calor. Ô, irmã Wanda,
Irmã Wanda, eu vou te dar uma missão. A senhora vai ali com a Juliana. Juliana, levanta a mão aí. Vai ali com a Juliana. Maneila, a senhora vai lá com a Roseli. Levanta a mão, Roseli. Aleluia. Marisa, vai lá atrás com a vai vir na memória. Cristina. É, Cristina. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Deus está aqui nesta noite. Não é barulho que marca a presença de Deus. Nunca foi. Nunca foi o barulho. Irmã Maria, deixa as meninas aí e vai ali com a Mancida. Atrás de você a Mancida ali. Escute, quando Jesus disse, vai, é uma ordem expressa. Aí ele diz que a solução já estava lá. Vai, teu filho vive. Acredite nisso, Juliana. Há um milagre esperando por você. Acredite nisso, Cristina. Há um milagre na sua casa. Acredite nisso, há um milagre na sua saúde. Acredite nisso, há um milagre na sua casa, Roseli. Eu quero que você seja o profeta de Deus para a vida desta pessoa. Eu quero que você seja a boca do Espírito Santo hoje, para dizer que esse filho vive. Esse filho vive. Eu não sei qual é o desejo do seu coração. Seja Fernanda, seja você, a Val, seja você, quem for, não sei qual é o desejo do seu coração, mas Deus sabe. Assim como Ele devolveu a vida para aquele jovem naquele dia, Ele sabe que você precisa de um milagre hoje. Ele sabe que você necessita de um milagre hoje. Eu quero que você abrace, você, a irmã Wanda, a irmã Jesus, a Cristina. Eu quero que você abrace essas pessoas como que se o Espírito Santo estivesse apertando elas agora. Abrace ela. Deus, aqui é a casa de oração. A nossa vida é onde o Senhor habita. Nós somos o templo do Senhor. Nós somos responsáveis, ó Pai, para conduzir o Teu Espírito.
Nós somos responsáveis, ó Deus, para exalar o bom cheiro de Cristo. Nós somos responsáveis, ó Pai, para falarmos a Tua palavra, e a Tua palavra diz que é através da Tua palavra que a fé é produzida, e através desta palavra viva e santa, pelo poder do nome que foi lhe dado, nome sobre todo nome nos céus e na terra, nome que tem poder de curar onde tem morte. Onde há morte, este nome dá vida. Onde tem tristeza, esse nome traz alegria. Onde tem cinzas, esse nome traz beleza. Onde tem frio, este nome aquece. Onde tem problemas, este nome soluciona. Pai, é pelo poder do nome do Teu Filho que nós oramos agora e pedimos a solução nesta casa, a solução nesta família, a solução neste casamento, a solução nesta saúde. Entra com a Tua providência agora e faça o Teu nome ser glorificado. Eu repreendo todo câncer. Eu repreendo todo câncer. Eu repreendo todo câncer pelo poder do nome de Jesus. Entra aí, Senhor. Entra aí, ó Deus. Faça um milagre nesta casa. Entra com a Tua providência. E faça com que esta enfermidade saia agora deste útero, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja ali. Que a Tua bênção esteja ali. Seja reconstituído este útero, reconstruído esses tecidos. Em nome de Jesus, toda célula cancerígena vá embora. Saia pelo poder do nome de Jesus. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Receba a cura agora pelo poder do nome de Jesus.